Olá, aqui é o Márcio e eu estou aqui para te convidar a aprender a programar totalmente do zero na linguagem Visual Basic comigo toda a segunda e quarta-feira às 20 horas. Para você receber o link das aulas, eu peço que você se inscreva no link que está aqui na descrição desse vídeo. E ao se inscrever nesse link, você também recebe totalmente grátis uma apostila para você já começar a dar início aí nos seus estudos. Então se inscreva, após você se inscrever, eu convido você a estar continuando a assistir esse vídeo, onde eu gravei uma das aulas ao vivo e disponibilizei aqui. Então acompanhe uma dessas aulas e te vejo nas aulas ao vivo. Até lá! Vamos falar aqui sobre o primeiro assunto aqui da live, que é como iniciar, né? Bom, essa aí é uma pergunta que eu sempre recebo, né? Como que a gente inicia? Qual que é o passo certo aí, né, pra gente iniciar? Porque hoje em dia, com o YouTube aí, o Google, a gente faz uma pesquisa e a gente encontra um monte de tutoriais, né? Bastante tutoriais, vários assuntos diferentes, várias linguagens diferentes, ensinando a fazer várias coisas. Por exemplo, um tutorial como fazer para imprimir, como fazer para tirar não sei o que, como incluir, como fazer o CRUD no banco de dados que a gente viu aí na aula passada, como fazer isso, como fazer aquilo, né? E para quem está começando, esses tutoriais ficam um pouco complexo, né? Um pouco assim, a pessoa não sabe realmente o que está acontecendo, né? E pega aquele tutorial e tenta reproduzir. E às vezes a maioria dos tutoriais, né, que a gente encontra aí no YouTube já é para pessoas que já sabem programar, só está ensinando um recurso a mais lá. Então a pessoa, né, no caso que postou o vídeo, ele não entra em detalhes da linguagem de programação, por que ele está fazendo aquilo, né? Ele só está mostrando como que você chega naquele resultado, qual que é o código que tem que utilizar, tal, e ele não vai explicar nada do código. Fala, você precisa usar esse código assim, 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 que vai dar esse resultado. E para quem está começando, não funciona, né? A pessoa fica perdida no meio do código lá e não sabe para que serve. E a pessoa consegue até reproduzir, porque vai pegar, copiar o código, fazer o passo a passo lá do código, vai conseguir reproduzir o código. Mas aí, quando precisar incrementar mais coisa, aí já trava. Aí a pessoa volta lá no YouTube, volta lá no Google, procura outro tutorial e vai tentando encaixar e não encaixa, e dá pau, e dá erro, e vai. Aí já perde a paciência, fala que programar não é para ela, que é muito difícil a programação, mas que na verdade o que está faltando mesmo é você pegar um método aí certinho, passo a passo, que te explica a sequência certa de como você inicia, né, na programação tal. Então, o primeiro passo para você aprender a programar é você pegar desde o início, né? Que eu falo assim, vamos pegar os conceitos do início, né? A forma que a gente vai. Não adianta a gente tentar pular etapas, né? É igual quando a gente aprende, né? No caso, a andar, né? Você já não sai correndo. Primeiro você aprende a andar. E também no percurso aí de você aprender a andar, cai muito, né? Cai muito, levanta e vai, tá? Aí para depois eu tentar dar as primeiras corridas também. Então com a linguagem de programação é a mesma coisa. Não adianta você já querer sair correndo, pegar um tutorial lá na frente, super complexo, usando os códigos avançados aí da linguagem já de alto nível aí da pessoa que já sabe programar há muito tempo. Vai dar um nó na cabeça, aí você não vai entender o código e vai ficar complicado e você vai achar que programar é difícil, mas não, pulou etapa aí, né? Então, primeiro vamos aprender a andar, né? Engatinhar na linguagem, andar e dando os primeiros passos e depois evoluindo até a gente correr, né, no caso, e ir lá na parte mais avançada. Então, o primeiro passo, né, é esse, né? A gente saber que tem todo esse processo aí para a gente aprender a programar. Depois que a gente entendeu que tem todo esse processo aí para a gente aprender a programar, o segundo passo é a gente entender, né, a parte da lógica de programação. Então, o primeiro passo é isso, né, que a gente tem que ter
a consciência que a gente tem que começar devagar, passo a passo, e depois dessa consciência aí de como iniciar, a gente tem que entrar na parte aqui de lógica de programação. O que seria essa parte aqui de lógica de programação? É a parte mais importante para quem está iniciando a programar, e é a parte mais importante da programação. Entendendo isso, sabendo como funciona a lógica de programação, você ter a prática disso, você consegue aprender qualquer outra linguagem. Então vamos entrar aqui em detalhes agora na lógica de programação. Bom, como que a gente define a lógica de programação? A lógica de programação são as etapas aí, né, que o nosso programa vai ter. E para a gente esboçar mais facilmente, né, o que são essas etapas, essas etapas de execução do programa, que seria, no termo aí da programação, tem um nome de regra de negócio, né, como que vai funcionar todo o programa. Então vamos pegar de exemplo uma ação, né, do meio físico que a gente faz aí, que depende de lógica, que a gente executa aí no piloto automático, né? A gente nem percebe as etapas que a gente está fazendo, mas tem toda uma sequência. E essa sequência de etapas que a gente faz, executa uma ação, é a lógica que tem que fazer para essa ação dar certo, para que a gente chegar, né, no resultado final dessa ação que a gente está fazendo. Por exemplo, vamos pôr aí que a gente precisa trocar o pneu do carro, né, do carro, ou a gente precisa atravessar a rua normal, ou uma rua que tenha um semáforo. Quais são os passos que a gente faz para a gente fazer essa ação e ter o resultado final, que, por exemplo, atravessar a rua, chegar do outro lado, ou então o resultado final de trocar o pneu, né, que você pôr o pneu novo para sair com o carro andando. Quais são os passos que a gente faz? Então, se esses passos que a gente faz tudo no piloto automático, né, a gente não percebe que envolve a lógica, que você já sabe tudo certinho o que precisa fazer para você chegar naquele resultado final da ação. Tá? O exemplo aí da lógica, né, vamos até brincar aqui um pouco com isso, né? Quem tiver aí pode colocar no chat aí, né? Quais são os passos aí? Qual que seria o primeiro passo? Vamos supor, vou dar o seguinte cenário aqui, né? O cenário para a gente brincar um pouquinho com a lógica de programação. Vou dar o cenário assim: a gente está numa rodovia, né? E percebe aí que o pneu furou, murchou, né? Você já sentiu o carro diferente. Qual que é o primeiro passo aí que a gente tem que fazer a partir que percebeu que o pneu está furado? Qual que seria o primeiro passo para a gente dar o início aí da ação de trocar o pneu? Vamos ver quem que responde aí. Ah, tá. O Felipe aqui falou parar o carro. Tá. Então vamos lá. Alguém mais concorda aí com o Felipe que é parar o carro? Ó, eu vou esperar mais um pouquinho aqui antes de eu escrever aqui, né, no bloco de notas aqui, que é o parar o carro. Todo mundo que está aí na live aí concorda que o primeiro passo é parar o carro? Para a gente ficar prático na lógica, a gente tem que buscar os mínimos detalhes aí do passo. Os mínimos detalhes. Tá, eu vou começar aqui. Bom, o Felipe deu aí a dica que é parar o carro, mas eu vou mais além, hein? Antes de parar o carro, eu vou mais além antes de parar o carro, né? Eu percebi, o que eu posso fazer? Por exemplo, vamos supor que eu estou na faixa e eu vou parar, né, no acostamento, né? A gente tem que parar no acostamento. Então,
a gente tem que ir lá e parar do lado direito aí no acostamento. Então, o primeiro passo sim seria dar seta para entrar no acostamento, né? Vamos tentar fazer uns mínimos detalhes aí. Dar seta para entrar no acostamento. Depois, aí virando a direção devagar para o lado direito, freando, né? Devagar. Então, virar para o lado direito devagar. Aí, e diminuir a velocidade, velocidade até parar. E aí depois, né, parou no acostamento, paramos no acostamento, e depois o que a gente faz? Desliga o carro. Abre a porta. Sai do carro. Vai até o porta-malas. Pulei a etapa. Sai do carro, desce do carro, a mesma coisa, né? Eu tinha colocado, abre a porta, sai do carro, que é desce do carro. Vai até o porta-malas, aí depois, o que eu faço? Fui até o porta-malas, abro o porta-malas. Aí, como que vai? Verifica, né? Verifica se existe. Depois que a gente verificou, né? Que faz essa verificação aí, verifica se existe o step, né? O pneu, verifica. Existe o step. Aí o que faz? Pega o triângulo, chave de roda. Quantos passos que tem que dar para colocar o triângulo, né, atrás do carro para avisar os outros motoristas que o carro está quebrado, né, para tomar cuidado, né? A gente tem que dar uns passos para o triângulo, depois voltar. E assim vai que a gente testa a nossa lógica, né? Que a gente faz tudo isso automático e a gente não percebe, né, toda a sequência que a gente faz no piloto automático, todos os passos. E se a gente for reparar ainda, aqui a gente pulou muito passo, né? Por exemplo, eu pus aqui, ó, dar a seta. Vixe, eu posso colocar assim, levar a mão até a seta, puxar a seta para cima para ir para o lado direito, né, para acender a lâmpada do lado direito, esterçar devagarzinho, ir freando devagar até parar. Então tem muitos passos que a gente faz e a gente testa, né, que a gente faz tudo no piloto automático. E se a gente for descrever passo a passo mesmo, às vezes, se vai dar para outra pessoa ler, vai ver que pulou o passo. Até a parte aqui de desligar o carro, eu posso pôr a mão na chave, virar para trás a chave para desligar o carro. Então tem vários passos, né, que a gente faz que a gente não percebe. E isso a gente vai treinando a lógica que a gente utiliza na linguagem de programação. O que é essa lógica? A gente, por exemplo, eu quero que o programa faça uma soma. Então eu vou ter que montar aquela lógica para o programa fazer a soma. Então como que eu tenho que fazer para o programa fazer a soma? Quais erros que pode acontecer ao tentar fazer a soma? Então isso vai isso é a lógica, né? Influencia tudo no funcionamento do programa, que é a lógica de como a gente está montando aí o programa. E esses passos também que eu falei de montar uma soma, né? O que acontece? A gente tem toda a regra de negócio, que é isso que eu estou falando, né? Da regra de isso chama regra de negócio, né? O que vai ser feito, né? Como que vai ser feito, quais são as validações que vai ser feita no programa, por onde como que vai ser o fluxo de dados no código, né? Como que eu vou pedir essa informação para fazer a soma, né? E assim por diante, né?
Aí, ó, verifica se existe a chave do carro, desce do carro. Então, tem vários passos, né? Vários passos. Então, eu peço aí para quem estiver na live, né, que estiver acompanhando, né? Por exemplo, isso aqui eu já pulei muitas etapas, né? Apesar que da primeira vez que o Felipe falou que parar o carro, aí nisso eu já falei, não, vamos dar a seta, vamos virar devagar, diminuir o carro até parar, desligar o carro. Só de desligar o carro já pulei etapa pra caramba até chegar lá para desligar o carro, né? Para abrir a porta, eu pulei etapa, né? Pus abre a porta, mas eu pulei etapa. Eu poderia colocar a mão na maçaneta, puxar a maçaneta para abrir a porta, empurrar a porta. Então tem vários passos aí que eu já pulei, que só não de abrir a porta. E de sair do carro também, eu já pulei várias etapas aí, né? Vários passos para sair do carro. Que você põe um pé primeiro, depois põe o outro, levanta e tal, e assim vai, né? Então, como exercício, né, a gente pode pegar uma situação da nosso dia a dia, né, do nosso dia a dia e brincar. A gente nem precisa ter o computador para a gente brincar, lógico, com um pedaço de papel e uma caneta, né? Fala assim, vou fazer os passos aí agora para atravessar a rua. Ah, beleza. Vou fazer o passo aí de como atravessar a rua e que essa rua tem um semáforo. Quais são os passos que eu faço? E brincando, e escrevendo. Aí você começa a ler, no momento que você volta e começa a ler o que você já fez de passo, você lembra que você pulou passo. Você fala, nossa, pulei esse passo aqui, pulei. E nisso você vai treinando a lógica, até sem ter um computador, sem ter um programa aí para você treinar a lógica de programação. Mas o básico da lógica, para o início da lógica, é fazer uma ação do dia a dia. Aí depois da ação do dia a dia, a gente já passar para uma linguagem de programação aí que seria, né, não seria uma linguagem de programação em si, mas é para treino da lógica, tá? Que é para treinar a lógica de fazer. Mas aí, como que ela já é muito parecida com uma linguagem de programação, a gente já pode já entrar direto na linguagem do VB, que é uma linguagem bem simples de aprender, é fácil a linguagem, né? De fácil entendimento. Então aí já pode pular essa parte de aprender só a lógica num programa específico de lógica de programação e passar para já direto para a linguagem. Então, o primeiro passo é esse, a gente treinar bastante lógica. A partir dessa lógica, né, a gente consegue aprender qualquer tipo de linguagem de programação, que é o requisito aí básico para você iniciar a programar. Porque não adianta, por exemplo, você começar numa linguagem de programação, pegar um tutorial lá na frente, muito avançado, né? Por exemplo, o tutorial, como baixar um arquivo aí da internet, né? Como fazer um download. Aí esse tutorial te mostra fazer um download, só que ele não mostra a parte aí de você escolher o caminho. Ele já põe um caminho automático lá, né? Já escreve um caminho, vai gravar no C2 ponto. Mas aí você quer que gravar em outro lugar, né? Em outro diretório. Aí, então grava esse arquivo em outro diretório, verifica se já existe o arquivo antes de sobrescrever. Aí você já se perde, que isso daí já é a lógica, né? Que você já tem que montar uma lógica diferente do que ele te passou no tutorial. Deixa eu ver aqui. Independente de ser o .NET, qual é o critério que a pessoa escolhe uma linguagem para trabalhar? Como escolher a camisa? Bom, o critério aí, né, para você escolher uma linguagem, que eu já ia entrar, que seria já do próximo assuntos aí, né? O critério para você escolher a linguagem de programação vai variar muito do que você precisa fazer, né, no caso. Aí também, eu não aconselharia você pegar uma linguagem de programação, se for para quem está iniciando, né, a primeira vez que você está começando a programar, por exemplo, pegar uma linguagem tipo do C, né, C++, o C normal, né, lá, que já é uma linguagem um pouco complexa de você entender. O código em si, a escrita da linguagem já é um pouco complexa.
Por isso que eu até recomendo, né, para quem está começando e é a primeira linguagem, né, o primeiro contato com programação, vamos pegar uma linguagem aí que seja de fácil entendimento, que é a Visual Basic, né, que a gente está vendo aqui, porque ela é fácil de entendimento e também ela é poderosa, né, você consegue fazer muita coisa com ele. Então não é porque ela é fácil a escrita é fácil, a lógica dela é fácil de entender, que ela não presta, né? Que não cria coisas boas. Cria sim, tudo que o C Sharp cria para desktop e para web, o Visual Basic cria a mesma coisa, usando as mesmas bibliotecas do .NET Framework que a gente vai entrar aí mais para frente, tá? Então é isso. Eu aconselho, né? Eu comecei com o Visual Basic, né? Eu comecei com o Visual Basic e eu aconselho para quem vai iniciar a pegar uma linguagem que seja um pouco mais simples, né? A estrutura dela, a escrita dela, né? Para a gente aprender. Havia perguntado sobre o que você acha sobre o futuro do Visual Basic .NET, visto que a Microsoft está mais ênfase no C Sharp e eu prefiro o VB. Tá, então, Christian, sobre o VB .NET. O VB.NET não vai ser descontinuado, né? A Microsoft não tem essa previsão aí de, por exemplo, deixar de existir a linguagem, não vai fazer isso, né? Porque até então ainda tem muito programadores que utilizam o Visual Basic, inclusive ainda tem muito programadores utilizando o Visual Basic 6, né? Inclusive eu tenho até um aluno aí no curso que utilizava o Visual Basic 6 e está migrando aí para o Visual Basic .NET. Então tem uma base muito grande de programadores antigos, né, que utiliza o Visual Basic e está migrando agora para o Visual Basic .NET, né? A questão aí, vamos separar, né, o VB agora do C Sharp, né? Por exemplo, o VB a gente pode construir programas para desktop e programas para web, até APIs, né, de web, né, a gente pode criar. E o C Sharp ele já pode criar uma quantidade a mais aí de projetos que não tem o suporte para o Visual Basic, né? Então aí o C Sharp ele já vai entrar na parte que consegue desenvolver para smartphones, né, utilizando o Xamarin lá e também programar jogos, tá? Então tem esses dois tipos de projetos aí que não tem suporte para o Visual Basic, né? Então não existe esses tipos de projetos para a gente desenvolver com o Visual Basic. Mas como eu disse, né? Essas duas ou outras opções aqui englobam muitos tipos de projeto de desktop e web, são muitos projetos variados que existem, né, do desktop e web. O VB faz a mesma coisa que o C Sharp porque utiliza o mesmo framework que o C Sharp para criar esses tipos de projeto. Então não vai perder nada de recurso o VB. O que perde aí, que eu falo que perde aí no caso do desenvolvimento para smartphone e para jogos usando a Unity aí, que ele está buscando o C Sharp, né? Utiliza o código C Sharp. O Leiton aí entrou, né? Leiton da Silva entrou, boa noite aí, Leiton. Mas você pode ficar tranquilo que não vai ser descontinuado e vai muito tempo ainda existir o Visual Basic, tá? Inclusive, até nos próprios canais da Microsoft tem vídeos lá, né, que a própria Microsoft respondendo lá, né, o pessoal que toma conta do Visual Basic lá, se ia deixar de existir, né? Se você entrar lá no Visual Studio, no canal da Microsoft do Visual Studio, tem lá esse vídeo perguntando, né, qual que é o futuro, né, do Visual Basic, né? E é em inglês, tá? Eu teria que procurar esse vídeo lá no canal da Microsoft, né, do Visual Studio lá da Microsoft, em inglês, né, sobre o Visual Basic, o futuro do Visual Basic, e aí estão tudo falando lá o que vai acontecer com a linguagem, se vai sair, se não vai sair. Não vai sair, falaram lá que não vai sair, não vai parar com o Visual Basic, tá? Então não precisa se preocupar com isso não. Bom, Felipe aqui, esse desenvolvimento de mobile, né, é o mesmo nível que outras plataformas? Sim, o Xamarin Forms aí, né, o Xamarin Forms, no caso que eu estou dando um exemplo, né, da tecnologia Xamarin, ele utiliza os recursos nativos da própria
da própria ferramenta. Por exemplo, vai desenvolver para Android, ele vai usar recursos nativos de linguagens próprias para o desenvolvimento do Android. Aí vai desenvolver para o iOS, também vai utilizar recursos próprios, né, nativos de ferramentas próprias para o desenvolvimento do iOS. Então, por exemplo, esse Windows, Xamarin Forms, ele já cria automaticamente os dois apps, né, para Android e iOS ao mesmo tempo e com as ferramentas nativas. Então, o botão vai ser do Android vai ser igual como se fosse um botão da linguagem própria para Android. E um botão, uma caixa de texto lá no iOS também vai ser como se fosse da linguagem própria. Ele pega os recursos nativos das linguagens próprias mesmo e cria, tá? E também a parte de games lá que usa uma das principais ferramentas de desenvolvimento de game, que é a Unity, né? Ele utiliza o C Sharp, né? Mas agora para a parte de programação para tipo comercial, né? O VB atende muito bem, né? Para programas comerciais tipo ERP, que seria praticamente impossível você desenvolver um ERP direto para a web, funcionar no navegador, porque é muitos recursos que precisa, que no caso do navegador não ia dar suporte, né? Então é tudo desenvolvido no desktop ainda, né? Os maiores ERP aí são todos desktop e é tudo desenvolvido aí em VB, também tem muito VB. Eu tenho o meu em VB rodando, funcionando normalmente. Então é isso aí que a gente que as diferenças aí entre o C Sharp, tá, Christian? Eu espero ter resolvido aí, né? Que a única diferença, né, são esses projetos a mais. Agora os projetos do desktop e web, o VB faz a mesma coisa que o C Sharp faz, porque usa o mesmo framework, que são as bibliotecas lá da programação, tá? Então é isso. Agora, Christian, a questão é a seguinte: qual tipo de projeto que você vai fazer? Que tipo de projeto que você pretende desenvolver? É para desktop web? VB funciona, tranquilo. Agora, não, eu quero partir para a parte de smartphone e de games. Aí o VB não vai te atender, tá? Beleza? Então eu vou deixar claro aqui, né? Porque não adianta eu querer vender meu peixe do VB, que eu gosto muito da linguagem VB, mas também eu programo em C Sharp, tá? Por causa desses outros tipos de projetos aí que não tem no VB, tá bom? Inclusive, né? Eu vou até começar a fazer live também sobre o C Sharp aí, né? Se o pessoal quiser que a gente alterna aí um dia de VB e outro dia de C Sharp, a gente pode fazer isso também, né? O Leiton aqui. Trabalho na área operacional e monitoro telas de operação. Meu projeto é desenvolver algo nesse sentido. O VB é o caminho ou outro seria o indicado? Então, Leiton, como eu estava falando, se for a parte de telas de operação que vai ser provavelmente desktop, né? O VB seria a área, mas em qual sistema operacional vocês trabalham lá, né? Porque o VB só funciona no Windows, tá? Então você tem que ver aí qual que é o sistema operacional. Se for o Windows e for, por exemplo, Windows e vai ser para desktop, o VB já atende tudo, tá? Você consegue fazer tudo com o VB. Inclusive até esses monitoramentos de telas de operação e tal, às vezes até o recurso aí que você está utilizando, você precisa de uma placa diferente, alguma coisa, o próprio fabricante da placa já te dá bibliotecas prontas para você utilizar e você só implementar no programa e fazer com que funcione do jeito que você quer essa biblioteca, né? Sim, então, como que eu estava dando início aqui, Felipe não, Christian, né? Estava dando início aqui. Você sabendo aqui essa parte da lógica de programação, a linguagem em si é você decorar o código. Infelizmente é isso, tá? A única coisa que a gente não consegue decorar
é a lógica, que a gente tem que aprender com teste, aprender assim na prática mesmo, fazendo bastante fazendo bastante exercício assim, para a gente aprender a lógica e depois montar o programa nessa lógica, tá? Fazer as lógicas de programação. Agora, a linguagem, você sabendo a lógica, né, de programação, a linguagem, você aprende qualquer outro tipo de linguagem. Porque a linguagem em si é você saber escrever o código da linguagem, que é decoreba. Tá? Infelizmente é isso, tá? Infelizmente a linguagem é decoreba. Você tem que decorar o código, não tem como. Você falar, eu aprendi o código. Não, você decorou o código da linguagem. Tá? Com esse trabalho, agora sim, vou aprender a programar. Gostei muito de suas aulas. Nossa, obrigado aí, Christian. Muito obrigado mesmo, tá? Obrigado. Então vamos continuar aqui, ó. Então, eu tô passando aqui, vamos voltar aqui no conteúdo, eu tô passando aqui a parte de como a gente iniciar, o que é mais importante na programação, eu tô passando aqui nessa live de hoje. O que é o mais importante? A gente saber a lógica de programação, porque depois a linguagem é decoreba de código, meu amigo. É isso. Tá? É eu escolher. E também, outro aviso, né, que eu sempre deixo aqui, o porquê que eu estou dando de exemplo a linguagem Visual Basic, que eu gosto muito, foi a primeira linguagem que eu aprendi, né? E também que é uma linguagem muito simples da gente entender. E para a gente entender essa linguagem tão simples, o VB, que a gente pega mais fácil a lógica e a partir da lógica a gente vai lá e aprende outra linguagem mais rápido. Já sabe a lógica, tá? É simples assim, tá? Bom, então depois aqui que a gente teve esse mini exemplo aqui da lógica de programação, né? Vamos para o próximo passo, né? Então vamos deixar aqui. Tá tudo, tá entendido aqui a parte da lógica de programação? Tá entendido? Deixa eu ver aqui. Mas vale a pena ficar tentando aprender várias linguagens? Não é melhor focar só em uma e estudar o máximo dela? Sim, Felipe. A questão assim, eu particularmente, eu estudo mais o Visual Basic, tá? Eu programo um pouco aí no C Sharp, né? Tenho um pouco de conhecimento, né? Por causa dos outros projetos aí que eu preciso fazer que no VB não faz, tá? Mas, sim, no início, você foca em aprende aí o máximo da linguagem. Aí depois você vai automaticamente você vai precisar aprender outra linguagem, tá? Automaticamente você vai precisar aprender de acordo no decorrer, aí você vai precisar. Agora vamos supor, não, eu só vou trabalhar com sistemas comerciais, eu tenho uma empresa aí que para desenvolver sistemas comerciais como PDV, tudo isso que é no desktop mesmo, né? PDV, é o RP, é para controlar estoque, é para controlar venda, essas coisas, tudo desktop. Não tem como a gente mudar e pôr para web, por exemplo, que o VB também faz web, mas não tem como a gente pôr em web. Web a gente só faz consulta, né? Por exemplo, eu tenho o meu estoque lá, eu quero ver no celular ou no navegador, aí em qualquer lugar que eu esteja, como que tá o meu estoque, como que tá a venda. Aí é uma consulta. Aí beleza, dá para consumir isso, fazer e consumir e mostrar esse relatório aí na tela, né? Essa consulta na tela do navegador. Mas o controle em si é feito tudo em desktop. Tá? Então, se for trabalhar nessa área mesmo, fala, não, a minha área é essa, é de automação comercial, então o desktop nunca vai sumir, e então o VB tá bom para você, você pode se aprofundar no VB, né? Beleza. Estou iniciando um VBA. Não aconselho, já esquece o VBA, porque VBA é vinculado no Office, então você precisa ter o Office instalado, você precisa ter um arquivo aí do Excel ou do Word que você está usando o VBA, ou do Access lá que você usa o VBA. Não, para com isso. Já parte para a linguagem aqui do Visual Basic, que o VBA também é bem parecido com o Visual Basic, né? VBA na verdade é Visual Basic também, né? Então já parte para o Visual Basic, que você não fica vinculado com o Office e você tem muito mais recursos que o VBA, tá? Então eu
Eu não aconselho você começar a estudar o VBA, que não é. Às vezes até ajuda você a entender a lógica e tal, mas você fica amarrado muito no Office, né, no arquivo lá dentro no arquivo aí que você criou, e não tem muitos recursos, né, como a linguagem do Visual Basic, né? Bom, deixa eu ver aqui o Leitão Silva, sim, ok, é o Windows, ótimo, ok. Então, Leighton, né? Leighton. Ah, então é isso, já parte para o VB.NET, cara, que é muito mais poderoso e conforme você tem que monitorar essas telas, às vezes não tem nem recurso aí no VBA para você monitorar, tá? Ah, o Christian aqui, e o Office 365 não dá suporte para o VBA? Bom, cara, aí eu não sei, hein, cara, eu não sei mesmo se o Office 365 ainda dá suporte para o VBA. Vamos ver aqui, vamos procurar aqui. Porque eu não mexo com o VBA, então eu não sei se o Office ainda dá. Vamos ver, Office 365 VBA. Parece que tem sim, hein? As macros aqui, né? O VBA Excel dá suporte sim. Pelo que eu tô vendo aqui. Office 365 versus Office Desktop Macros. Bom, realmente eu não sei porque eu não uso o VBA, né? E não sei se dá o suporte ou não. Depois eu vou dar uma pesquisada melhor aí, eu posso até falar para você. VBA macros em Excel Office 365. Tá aqui, ó. Tem sim, tem suporte sim. Achou aqui, pronto. Tá aqui. VBA macros em Excel Office 365 Community. Vamos ver essa. Dá suporte. Dá suporte sim. Beleza, encontramos aqui. Christian, dá suporte, mas é como eu falei, né? Você fica preso aí na macro, você fica preso. Não convém, não tem tantos recursos aí como a gente tem com o VB, né? Com o .NET mesmo. Aí até alguém pode vir e falar, ah, mas tem os sistemas aí bem grandes utilizando o VBA, né? Eu já vi um sistema feito em Axis aí bem grande que roda bem, né? Mas fica preso ali, né? Não tem tantos recursos igual o VB, tá? Bom, vamos para a próxima parte aqui da lógica. Já falaram que está tudo ok, perfeito, né? Agora vamos na parte aqui de levantamento de requisitos, tá? Ó, a gente aprendeu a lógica, né? Entendeu aí como funciona, que é o primeiro passo mesmo, é a gente praticar bastante lógica, pegar o papel ou sentar no computador mesmo, num bloco de notas, escrevendo o passo aí das ações. Aí depois que a gente brincou bastante, né, treinou bastante aí com a lógica, o próximo passo antes da gente começar a programar em si, né, começar a programar, começar a sentar realmente na frente do computador e na parte de código, primeiro, antes da gente sentar, a gente tem que fazer, né, o famoso. Peraí, deixa eu ligar o ar aqui que está muito quente. Bom, vamos voltar aqui. O próximo passo, então, depois da lógica, é a gente, antes de sentar, né, na bunda aí, né, e pegar e escrever o código, é a gente fazer o famoso aí levantamento de requisitos, tá? O que vem a ser esse levantamento de requisitos? Por exemplo, eu dei o exemplo, né, de... caiu a live? Pessoal, estamos ao vivo ainda? Não sei se caiu a live. Deixa eu ver aqui. Não, tá ao vivo. Bom, eu dei aquele exemplo de fazer a soma, né?
de a gente fazer um programa aí para fazer a soma. Mas antes da gente fazer a soma, né, fazer um programa, ou a gente tem a ideia assim, eu vou criar o programa de controle de estoque, ou eu vou criar um programa financeiro. Aí você já vem direto aqui na linguagem e começa cria já o projeto financeiro. Por exemplo, criou lá o projeto de nome financeiro, já criou o primeiro formulário, começa a arrastar as coisas. Precisa ter aqui isso e assim, assim, assim. Aí você vai arrastando lá os campos, né? Tudo de cabeça, né? Vou fazendo os campos lá, tudo de cabeça, né? E não é assim que a gente começa a criar um projeto, né? A gente primeiro tem que fazer o levantamento de requisitos, né? Que seria a gente sentar com uma pessoa que trabalha na área do sistema que você vai desenvolver. Por exemplo, eu vou fazer o financeiro. Eu tenho que sentar com a pessoa que trabalha no financeiro no dia a dia, que a profissão dela é ser o financeiro de uma empresa mesmo, né? Toma conta do financeiro lá da empresa. Sentar com essa pessoa e fazer as perguntas, né, do que ela precisa, né? Como que tem que funcionar o sistema financeiro, quais são os processos aí do sistema financeiro. Então ela vai falar, eu preciso ter por exemplo, contas a pagar. No contas a pagar eu preciso saber qual fornecedor, eu preciso ter as datas de vencimento, eu preciso poder dividir em parcelas, eu preciso prorrogar, eu preciso dar a baixa. Então, ele vai te passar todo o procedimento que ele faz. Primeiro, essa pessoa vai te passar o procedimento no grosso, né? Então, nós estamos falando aqui sobre o levantamento de requisitos. Vai te passar o processo no grosso, né? Eu faço eu preciso saber a data, tal, vencimento, o valor, tal, qual que é o fornecedor, e para poder lançar, né, no sistema. Aí no caso do contas a receber, tem que saber o cliente, o valor, quando que vence a parcela, tal. Tá, ele vai te passar o funcionamento grosso. Aí lembra que a gente aprendeu a lógica, né? Opa, ele está passando o grosso. O que é o grosso? O grosso foi as primeiras etapas aqui que a gente fez, né? Que a gente pulou etapas, né? Aí falou, bacana, né? Você fala, aí eu preciso armazenar o cliente e tal, mas tá. Como que você vai armazenar como que funciona, por exemplo, a baixa que você dá? Porque ele falou, eu tenho que baixar a conta. Mas qual que é o processo de baixa? Qual que é o processo, né, a sua regra aí para baixar? Qual que é a sua regra para prorrogar um vencimento? Vai ter juro, não vai ter juro? Tem que ter opção com juro, sem juro? Como que é? Então você vai fazer o levantamento de requisitos daquilo, né, desse processo, e cabe para quem está fazendo o levantamento dos requisitos, do grosso que a pessoa vai passar, formular mais perguntas para levantar o máximo de detalhes possível de como que funciona todo esse processo para controlar, por exemplo, só o contas a receber. Aí você vai ter o contas a pagar, você vai ter a baixa, vai ter a movimentação das contas. Ele vai misturando um monte de coisa, e se você sentar direto para programar, vai ter tantas mudanças, você vai perder tanto tempo, vai levar tanto tempo para criar o programa, que vai ficar exaustivo para você, porque tira uma coisa, põe outra coisa, vem, aparece mais coisa, muda tudo, apaga tudo de novo, faz tudo de novo. Então, para não acontecer isso, a gente faz o levantamento de requisito, sempre buscando uma pessoa da área, né, que trabalha na área do projeto que você vai fazer. Eu vou fazer a tela lá do financeiro, eu tenho que conhecer uma pessoa que trabalha no financeiro para poder fazer esse levantamento, tá? Não conhece, então você pode até, no caso, buscar mais informações, por exemplo, em outros sistemas, né? Você pegar aí um outro sistema, ver mais ou menos quais são os campos que tem lá, né? Lógico que você não vai saber copiar o outro sistema, né? Mas você vai ver para ter uma ideia, né? Ou, se for o caso, aí se você está trabalhando numa empresa, né? A empresa vai até contratar uma pessoa de finanças aí para poder ajudar no levantamento de requisitos, para poder desenvolver o sistema
Inclusive, essa pessoa vai até testar o sistema para dar o aval, né? Fala, não, é isso mesmo o processo que funciona o financeiro. Aí vai entrar no processo, por exemplo, do estoque. Não adianta você, nós que é programador, né? Não entende como funcionam todos os processos do estoque, né? Então tem que ter a pessoa aí da área que trabalha no estoque e te passar todo o procedimento, tudo que precisa saber, tudo que precisa gravar de um estoque, né? E com isso a gente aprende muito, né? A gente vai, em cada área que a gente vai programar, né? A gente precisa saber toda a regra, né, de negócio, que é o levantamento de requisitos, né? Que a gente vai precisar fazer no sistema. Então a gente vai aprender muito, vai estudar muito, né? Quem programa, além da evolução da própria linguagem de programação, dos próprios recursos de programação, que nunca para de evoluir, que tem que sempre estar estudando, a gente vai estudar essas outras áreas aí que também que a gente vai programar, né? Eu vou aprender como que funciona o financeiro, depois eu vou aprender como funciona também um estoque, por causa eu vou ter o levantamento de requisito pronto, né, para poder desenvolver o sistema. Beleza? Tem alguma pergunta aí sobre o levantamento de requisitos, né? O levantamento de requisitos a gente vai utilizar a lógica para fazer as perguntas. Vai passar o grosso, aí através desse grosso, aí do processo grosso em si que a pessoa faz, a gente tem que levantar mais perguntas, né? Para saber como que funciona no mínimo de detalhes para o nosso desenvolvimento não atrasar tanto. E isso também não quer dizer, né, que não vai ter correções, que não vai estar faltando coisa, né? Sim, vai acontecer de ter que fazer alteração, mas muito menos, né? Você vai perder muito menos tempo do que você tentar por cabeça, aí, se nunca trabalhou na área, né? Montar. Vamos supor, você nunca trabalhou no financeiro, não sabe a rotina no financeiro, e você tentar montar o financeiro, vai ficar faltando muita coisa. Certeza, né? Se você não conhece como funciona o financeiro. E também ou qualquer outra área aí que você vai programar. Imagine fazer a programação de um sistema contábil. Você sabe todas as regras da contabilidade, todas as leis que tem para colocar no sistema, né? Você vai precisar de um contador. Então você vai lá buscar essas informações com ele, fazer todo esse levantamento de requisitos, ok? Tá entendido aí como funciona o processo? Deixa eu tomar uma água aqui. E aí, pessoal, como é que tá? Felipe, perfeito, perfeito. Tá. Então, isso que eu tô passando, cara, isso aqui é o primordial para você aprender a linguagem de programação, para você não se perder, tá? E é como as empresas aí de desenvolvimento funcionam mesmo, tá? Você tem que saber o levantamento de requisitos, tem que saber a lógica, tá? E E é isso aí para o início, que é a nossa caminhada aí. Então aqui a gente está engatinhando, né, aprendendo a lógica. Aqui a gente já está começando a dar os primeiros passos aí. Agora, né, depois que a gente tem tudo isso pronto, né, tem tudo essa parte pronta, vai escolher qual que é a linguagem aí que você vai trabalhar, qual que é o ambiente de desenvolvimento que vai ser desenvolvido esse sistema, né? E aqui no nosso caso é o nosso querido aí Visual Basic, né? Que eu comecei a estudar em 1997. Tô velho. Tô velho, hein? Comecei em 1997 com o Visual Basic 5. Então até desde o Visual Basic 5 aí, eu nunca mais parei de estudar, né? Desde 97 sempre estudando a evolução aí do Visual Basic, tá? Então, claro, tô com apenas 39 aninhos, hein, gente? Eu comecei cedo, comecei com 16 anos. Beleza. Bom, aí vamos escolher o desenvolvimento, o ambiente de desenvolvimento e a linguagem. Então, aqui no caso, nós vamos utilizar, né, o Visual Studio Community 2019. Vou abrir aqui a parte de instalação dele, né? E também onde que a gente
faz essa instalação, onde que a gente pega essa instalação, né? É bem tranquilo aqui, é só colocar na barra de endereço aqui, visualstudio.com. Ele já vai abrir automaticamente a página. Opa, visualstudio.com. Não entrou? Aí. Não sei se foi erro na minha internet ou se foi erro lá da página do Visual Studio. Olha, eu aprendi o Clipper também, né? Em 97 lá, que eu aprendi primeiro o Visual Basic, depois eu fiz os cursos básicos lá, né? Da linguagem de programação da época. Foi o Visual Basic, o Clipper e o Delphi. O Delphi não lembro se era o 3, o 4, não lembro. Eu fiz o Clipper, Visual Basic 5, o Clipper e o Delphi. Só que como eu fiz o Visual Basic primeiro, aí eu mantive aí no Visual Basic e foi indo, tá? Bom, então para a gente instalar aí a nossa ideia de desenvolvimento, nós vamos instalar o Visual Studio 2019 Community, né? Então, é só digitar na barra de endereço visualstudio.com e dar o Enter aí que ele já vai encaminhar para esse endereço aqui da Microsoft para baixar o Visual Studio. Bom, nós vamos utilizar a versão gratuita, que é o Community 2019, tá? Então é só clicar aqui para baixar. Aí vai começar a baixar aqui. Vamos salvar o arquivo. Salvar o arquivo aqui mesmo. Bom, aí é só executar esse arquivo, ele vai vir aqui para esse instalador aqui, né, que é o Visual Studio Installer. Tá? Como eu já estou com o meu Visual Studio aqui instalado, eu vou clicar em modificar, que vai aparecer a tela realmente para quem está instalando a primeira vez, que é essa tela aqui. Tá? E eu vou passar agora aqui quais são os recursos que eu instalei, né, e para que serve cada um desses recursos. Tá? Primeiro, ASP.NET é para a gente desenvolver em web, né, para a gente fazer a parte web aí utilizando o Visual Basic. Então eu deixei marcado aqui, instalei o ASP.NET. O Azure já é para trabalhar lá com o servidor, né, o serviço da Microsoft Azure, que tem vários tipos de serviços lá de banco de dados, de máquinas virtuais, né, ele tem vários tipos de serviços lá diferentes. A gente também consegue programar aqui com o Visual Studio em Python, pode instalar o Python, o JavaScript. Eu não instalei nem o Python nem o JavaScript. O .NET Desktop, né, o desenvolvimento aqui para desktop, onde que vai construir aplicativos aqui para WPF, Windows Form, Console Application, utilizando aí as linguagens C Sharp, Visual Basic e F Sharp, né, com o .NET Framework. E o .NET Core também junto, tá? Marquei o 365 sem VBA. Não, tem VBA sim, viu? Eu procurei, a gente fez a pesquisa, tem sim, tá, Leiton? Depois eu marquei aqui para programar em C++, porque eu fui abrir um projeto lá do GitHub e precisava da linguagem do C++, aí eu instalei. Aí eu instalei também aqui para o Windows Platform Developer também, que é o universal, né? E outra coisa também que eu instalei aqui, ó, para a gente fazer o desenvolvimento mobile aí com o Xamarin, né? Então, Cross Platform Application for iOS, Android ou Windows, usando o Xamarin. Então, para a gente utilizar aqui e criar os 3 projetos de uma vez só, né, para iOS, Android e Windows compartilhando o mesmo código, né, a gente precisa instalar o Universal Windows Plataforma para aparecer o projeto do Windows. Se não instalar essa parte aqui do Universal, só consegue criar projetos para iOS e Android, ele não cria o do Windows, tá?
Bom, vamos abaixando aqui e ver os pacotes que eu instalei. Aí vem na parte de games, né, que eu falei. Eu instalei aí a parte da Unity, que a gente programa os games aí na Unity. E também a parte aí do banco de dados para a gente trabalhar com SQL, então Data Storage e Processing. Então eu instalei também essa parte. Bom, esses aqui são os pacotes aí que a gente precisa instalar, que no caso, né, eu instalei na minha máquina. Se você for programar só para desktop, eu vou pôr, você precisa instalar essa parte aqui do .NET Desktop Development, que essa parte do banco de dados somente, tá? Isso aqui é só para criar desktop. Então esse e a parte de banco de dados. Agora quer programar para web também, aí você tem que instalar o ASP.NET, tá? Agora os outros recursos aí que eu instalei é para fazer mobile, para fazer games, né? Aí já não precisa instalar, que vai ocupar espaço à toa aí, né, na sua máquina aí de instalação de pacote, né? O Fernando acabou de entrar aí. Boa noite, Fernandão aí, né? Fernando. Entrou atrasado. Bom, outra coisa aqui interessante do visual da instalação, que você pode também agora escolher os pacotes de linguagem, tá? Bom, como desde sempre que eu comecei a programar, já era só em inglês, eu só instalo a linguagem de inglês no Visual Studio. Claro que depois você pode voltar aqui, igual eu estou voltando, né? E instalar outros pacotes aqui, português Brasil, tal. Mas eu não uso, não gosto, né, de usar e também, como todo o código da linguagem lá de programação, né, as palavras-chave da linguagem de programação, que é o código mesmo da linguagem, é tudo em inglês. Se já é tudo em inglês, você já tem que mexer com o inglês de qualquer forma. Já mexe com o inglês tudo, né? Desde a IDE também. Você pode ver a minha IDE aqui inteira está em inglês, né? O meu Windows está em inglês. Tudo que eu uso aqui é em inglês, já para ir treinando o inglês também, né? E claro, dependendo da empresa que você for trabalhar, se no caso você for fazer freelance ou trabalhar numa empresa aí, provavelmente eles vão instalar em inglês, né? Vai utilizar as versões em inglês aí, né? Ainda mais se você pegar uma multinacional aí para trabalhar, né? Aí sim que você vai trabalhar em inglês. Beleza? Então já acostumar, cara. Pessoal, já acostumam que agora inglês não é mais um diferencial, né? Básico, agora todo mundo precisa saber o inglês, então já mete bala no inglês, tá? Não é mais um diferencial você saber inglês, saber trabalhar com ferramenta em inglês, não é mais um diferencial, né? Já é o básico, né? Que é pedido aí, né? Então é isso. Aí depois que selecionou esses pacotes, aqui vai aparecer o tamanho aí da sua instalação, né? Do seu arquivo. Aí tem as opções aqui para a gente instalar, né? Install while download, que significa instalar ao mesmo tempo que está fazendo o download dos pacotes. Ao terminar o download de um pacote, ele já começa a instalação daquele pacote. Ou então dá o download de todos os pacotes primeiros para depois começar a instalação. Não quer dizer que essa instalação vai ficar salva no seu computador para depois fazer offline. Essa instalação aqui é totalmente online, então você precisa tá conectado aí na internet, né? E a única diferença é essa. Uma ele já começa, conforme está dando download, ele está instalando os pacotes ao mesmo tempo. E a segunda opção aqui, ele faz todos os downloads de todos os pacotes para depois começar a instalação, tá? Aí você decide aí qual que é a forma de instalação que você quer fazer e dá um instalar, né? Que vai ser o instalar aí para você, para poder fazer a instalação aí do Visual Studio 2019 Community, né? Que é a versão gratuita. Beleza, mais um detalhe aqui, vou fechar agora aqui essa parte, né? Tem alguma pergunta nessa parte aqui, né? Você falou o que é F Sharp? É uma linguagem de programação aí da Microsoft. Na verdade, eu nunca entrei para ver como que é a linguagem, tá? Eu nunca criei um tipo de projeto aí do F Sharp para ver como que é a escrita lá da linguagem.
né? Nem sei se eles vão descontinuar, porque eu nunca vi nenhum projeto escrito em F Sharp e bem pouco utilizado, viu? Eu nunca vi mesmo. Bom, tem alguma pergunta aí sobre essa parte aqui da instalação dos pacotes? Se depois de instalado você ver que está faltando alguma coisa, dá para voltar nisso e completar? Sim, dá. Quer ver? Eu vou. Aqui no caso, o meu já está instalado, né? Eu estou na forma aqui de modificar ele. Vai ficar instalado no seu computador o Visual Studio Installer. É só você entrar aqui no iniciar e procurar Visual Studio Installer, que ele vai abrir o instalador aqui para você, tá? Que era o instalador que eu tava. Ele vai aparecer aqui a versão que eu estou utilizando aqui do Visual Studio, tá? Ele vai aparecer aqui a versão, ó, eu estou com a versão Visual Studio Community de 2019. Aí eu clico aqui em modificar. Clico em modificar, ele vai vir de novo aqui na minha tela para selecionar os recursos. Aí é só eu marcar o que estava faltando e dar aqui o modificar. Por exemplo, vou instalar o Python. Eu clico aqui, instalar o Python. Ele tem 555 megas, né, para ser instalado. Clico em modificar, que ele vai adicionar esse recurso aqui do Python no meu Visual Studio. Tá bom? Você pode vir aqui nessa instalação a hora que você quiser. Beleza? Bom, que mais? Tem alguma outra pergunta aí sobre essa parte aqui do instalador? Dos pacotes aí que eu instalei? Opa. Não, beleza. Bom, vou continuar aqui então. Bom, a gente fez essa parte, terminou de instalar o Visual Studio. Ele vai entrar, né, quando você executar ele pela primeira vez. Eu vou abrir aqui o meu Help About aqui. Eu vou desconectar. About não. O registro aqui do produto. Eu vou dar Sing Out aqui, né, e eu vou dar Sing In para que vai aparecer essa tela em branco aqui para você, né? A primeira vez que você está executando aí o Visual Studio vai aparecer essa tela, tá? Que é essa tela? É para a gente criar uma conta da Microsoft para poder logar no Visual Studio e licenciar ele. Apesar do Visual Studio Community, né, 2019 ser gratuito, a gente precisa ativar a licença dele. E como que a gente ativa essa licença? É criando essa conta aqui da Microsoft. Tá? Se a gente não criar essa conta aqui da Microsoft, o Visual Studio Community ele funciona aí por 30 dias de teste, aí ele para de funcionar e você tem que logar numa conta da Microsoft. A conta é totalmente gratuita também. Você pode utilizar qualquer e-mail que você já tenha. Aconselho você utilizar um e-mail que você usa com frequência, né, um dos seus principais e-mails aí, que você usa com frequência, para poder criar essa conta. Então, se você ainda não tem a conta da Microsoft, é só clicar aqui, Create One, né, ou criar uma conta aí, colocar o seu e-mail e dar Next, né, e seguir o passo aí que é bem tranquilo. Depois que você terminou o passo, ele vai mandar um código para você ativar a conta. A partir que ativou a conta, beleza, já está pronto para você logar no Visual Studio. Então vou voltar aqui, né? Vou dar o login de novo e eu vou me logar. Então vou colocar aqui o meu e-mail, né? Minha conta da Microsoft. Vou dar o Nest aqui. Deixa eu colocar minha senha aqui.
Vamos esperar logar. Aí pronto, logou na minha conta. E a partir que logou, ele já libera a licença aqui do lado, né? Se a gente não faz esse loga aqui com a conta, aqui fica contando os dias que falta, tá? Então, depois que logou, né, que criou a conta do certinho, ele libera aí e fala que está registrado aí para sua conta, beleza? Aí você não tem um limite de uso, nunca vai vencer aí a sua licença, tá? Bom, perguntas frequentes aí que aparecem, né? Que tipos de projetos que eu posso fazer? Se eu posso vender o meu projeto, se eu não posso vender? Qual que é o termo aí de uso, né? Dessa versão aqui do Visual Studio, né? Bom, ele é totalmente a sua estava expirando, né? Então, porque você não entrou na conta, você tem que criar essa conta, tá, Felipe? Cria a conta aí que não expira. Eu pulei uma etapa também. Depois que você criou a conta que está logando pela primeira vez, você vai escolher qual que é o tipo de tema que você quer do Visual Studio, né? Eu estou utilizando aqui o tema Dark, tá? Porque como que a gente vai programar bastante, vai ficar muito tempo na frente do computador, na tela do código aqui do Visual Studio, né? Eu pus uma cor mais escura para não ficar cansando muito a vista, né? Se deixar a tela padrão dele que é branco, os fundos tudo branco, acho que força muito a vista, né? E você vai passar muitas horas aí programando, é ruim, né? Então eu selecionei aí o tema Dark, depois eu até mostro aqui como que a gente muda depois que já selecionou uma vez, a gente consegue mudar aqui no Visual Studio o tema que está utilizando, tá? Beleza? Aí licenciou tudo ok. Vamos voltar aqui para quais são os tipos de, quais são no caso, né, os termos aí das licenças que eu posso fazer, o que eu não posso fazer com o Community 2019 aí, né? Bom, você pode programar, você é um programador individual aí, freelancer, fazer o seu projeto, vender normalmente. Pode trabalhar numa pequena equipe aí de desenvolvedores, né, numa pequena empresa. E tem só um requisito aí que a empresa, no caso, ela não pode ultrapassar o faturamento de $1 milhão por ano. Aí se ela ultrapassou esse faturamento, tem que comprar uma licença aí do Visual Studio para cada desenvolvedor, né? Aí existe aí os pacotes de licença, né, para empresas, né, que tem uma forma de licenciamento aí que sai muito mais barato e você pega várias licenças aí para vários desenvolvedores, tá? Então varia muito. Mas se você vai trabalhar como freelancer, sozinho, ou numa pequena empresa também que não fatura mais de $1 milhão, você pode estar utilizando aí o Visual Studio Community 2019 sem problema, tá? Vender o seu programa sem problema. Tá, e qual que seria aí a diferença, né, do Community para Professional, para Enterprise, aí, que são as versões que tem do Visual Studio, né? Por exemplo, vamos voltar aqui no site. A gente voltando aqui no site da Microsoft, né? A gente tem aqui as versões para baixar, né? A Community 2019, a Professional e a Enterprise, né? São 3 versões aí do Visual Studio. A diferença das 3 versões são recursos a mais aqui na IDE, tá? No próprio Visual Studio. A linguagem em si é completa. O framework é completo onde que a gente desenvolve o programa. Então tem toda a linguagem de programação completa. Às vezes tem muitas dúvidas aí dos alunos, né? Que, mas usa a grátis, né? Que é a Community. Tá faltando recursos da linguagem? Não, recursos da linguagem não faltam. O que falta são recursos na IDE, né? Porque, no caso aí, por exemplo, na Professional a gente tem uma forma melhor de estar testando o sistema. Então tem recursos aqui, né, nos menus de teste mais avançado e tal. É isso que é a diferença. E o desempenho? Não, o desempenho também não muda, tá? O que muda é os recursos aqui. São menus, né? É tipo assim, vamos supor que a gente tem o nosso módulo lá de desenvolvimento, né? Por exemplo, eu mostrei na live de segunda-feira meu RP lá, vários módulos.
né? Aí eu falei, eu posso liberar meu módulo de acordo com a licença que o usuário comprou, né? Ele só quer o financeiro, eu vou lá só libero o financeiro. E essas licenças, né, Professional, Enterprise seria a mesma coisa isso, né? Ele vai liberar mais menus aqui, né, na ideia do Visual Studio. Mas no caso, o desempenho, a linguagem, é tudo a mesma coisa, tá? Vai funcionar tudo igual. Só vai mudar recursos aqui na própria IDE, beleza? Então é isso, a gente terminou aqui a instalação do Visual Studio, né? Vamos conhecer agora um pouco ele, né? Eu falei lá que dá pra gente mudar o tema, eu vou vir aqui em Options. Eu tenho aqui, ó, Color Tema, tá? Aí você pode mudar aqui pro tema que você quiser. Tem o claro, quer ver? Vamos pôr o claro aqui. Vai demorar um pouquinho. Ai, não, muito forte, eu não gosto. Já veio um clarão aqui no meu rosto já, né? Vamos vir aqui, Options, vamos ver outro aqui, Blue. Blue também nunca coloquei, vamos ver esse Blue aqui. O Blue, aparece muito com o Visual Studio 2010, esse Blue. Né? Parece muito com o tema do Visual Studio 2010. Mas eu gosto mesmo lá, o Darkzão mesmo. Vamos voltar aqui pro Dark, beleza? Bom, vamos conhecer então um pouco aqui. A gente tem aqui a Solution Explorer, a aba da Solution Explorer, a Toolbox aqui. Tá? Bom, quando a gente abre aí o Visual Studio, ele aparece aí essas ferramentas aqui do lado esquerdo e do lado direito aqui. Às vezes alguma vai estar desativada, vou mostrar como ativar, tá? É normal. Bom, o que vem a ser então o Visual Studio? O Visual Studio é a IDE de programação, é onde que a gente vai escrever o nosso código, né? O que vem a ser a IDE, né? É a interface de desenvolvimento, né? Interface de desenvolvimento integrada. Então é onde que a gente vai escrever o nosso código, criar o nosso programa. E no caso aqui o Visual Studio, ele não programa só o Visual Basic, né? A gente não escreve só programas do Visual Basic, como a gente viu, né? Lá na instalação. Pode ser o Python, pode ser o C Sharp, pode ser JavaScript, né? Ele já suporta aí várias outras linguagens para a gente escrever dentro dessa IDE, tá bom? Então, o Visual Studio é a IDE, onde a gente escreve o código, e no caso o Visual Basic é a nossa linguagem de programação, que aí no caso o Visual Basic, né, só funciona mesmo aí dentro do Visual Studio, né? Mas no caso, as outras linguagens, né, tem outras IDE separadas aí, por exemplo, o Python tem uma IDE separada, o JavaScript, né, pode ter uma outra IDE separada, aí, sem ser o Visual Studio em si, tá? Então é isso, só vamos entender a diferença entre a IDE, onde que a gente escreve o código, com a linguagem de programação em si. Beleza? Até aí tudo bem? Ah, peraí, não entendi aqui. E o desempenho? Eu achava que fosse mais pesado para o PC rodar. Você achava que era mais pesado rodar o que? O IDE, o programa? O que você achava que era mais pesado aí, Felipe? Fernando, até que estamos indo tranquilo, né? Comparação com a live de segunda, né? Bom, então, tranquilo essa parte. Então, a gente já é, falamos aqui da parte do ambiente de desenvolvimento, né? A ideia aí. Agora vamos criar o nosso primeiro projeto e ver aí as estruturas, as formas aí que é gerado, tá? Bom, para a gente criar o nosso primeiro projeto, lembrando, né, que como a gente está no passo a passo aí, né, de como
aprender a programar, eu sempre utilizo um tipo de projeto que é para a gente aprender o conceito da linguagem, que é o tipo console app, né? Que é o mais fácil para a gente pegar o conceito, que não tem tanta coisa misturada aí do projeto junto, né? Porque se a gente pegar já a parte gráfica, já mistura muita coisa junto com a linguagem, tá? Muita coisa da parte gráfica. Então a gente utiliza esse mais simples, né, que não tem tanta coisa misturada do projeto em si, para a gente focar realmente no conceito da linguagem, para depois a gente chegar lá na parte da parte gráfica aí do desenvolvimento, tá? Bom, o Felipe aí falou o Visual Enterprise, não. São mais recursos, tá? A diferença é essa, são mais recursos, o desempenho do programa desenvolvido é o mesmo, o desempenho do, do Visual Studio em si aí não fica mais pesado, não. Não, o Visual Studio sim, eu estou confundindo com o desempenho do projeto. O desempenho do projeto é o mesmo, que vai depender da sua máquina, né? Quando eu executar lá no terceiro. Mas como a outra IDE, né, as outras IDE vai ter mais recursos, ela vai precisar de mais processamento, mais memória, né? Aí no caso é a questão de a gente entrar lá nos requisitos, né? Da versão tem lá. Qual que é o requisito para rodar essa versão? Qual o sistema operacional? Quanto de memória recomendado, né? Cada versão tem lá o seu requisito para rodar. Igual com um SQL lá, server, que a gente viu no início aí da live, né? Que tinha os requisitos para funcionar esse SQL Server. Tem o requisito também para rodar aí o Visual Studio, tá? Eu só estava confundindo com a compilação aí do projeto, né? Da forma do projeto do programa que cria, né? Isso aí depende, vai variar de acordo com a máquina que você vai executar o projeto depois, né? E é isso. Agora o Fernando aqui riu, não sei por que riu, né? Beleza, perfeito. Bom, vamos agora criar o nosso primeiro projeto, então. Conforme eu falei aí, que a gente pega esse tipo de projeto mais simples, né? Que é pra gente entender em si o conceito, né? A gente focar na linguagem, para depois a gente passar por outros tipos de projeto que aí tem mais recursos, né? Como o gráfico, né? O Windows App lá, que são recursos gráficos, aí tem muita mais coisa envolvida, né? Que vai complicar um pouco, né? O aprendizado da linguagem. Então vamos pegar esse projeto mais simples para a gente aprender a linguagem primeiro, aí depois a gente evolui. Beleza? Então vamos lá. Bom, para criar o nosso primeiro projeto aí, a gente vem aqui no botão New Project ou no menu File aqui, né? Ou quem está em português aí, né? Menu Arquivo, né? Novo projeto aqui. Aqui está a nossa tela do primeiro projeto. Eu vou pôr aqui a forma que vem na primeira execução. Claro que não vai ter, né, esses tantos de projetos recentes criados aqui, né? Foi todos os projetos que eu já criei, né? No meu Visual Studio aqui. Bom, o nosso foco aqui é o Visual Basic. Então aqui está selecionado todas as linguagens. Aí tem uma lista enorme aqui, né, de um monte de projeto que a gente pode fazer de acordo com as linguagens que a gente selecionou lá na instalação do Visual Studio, né? Então tem tipo de projeto aqui de todas as linguagens que a gente instalou. Então o foco aqui é o Visual Basic. Vamos selecionar a linguagem aqui, Visual Basic. Aí já diminuiu aqui a quantidade de projetos. Aqui são todos os projetos, né, que a gente pode criar utilizando aí o Visual Basic. Olha quantos projetos, né? Apareceu aí perguntas, né? Mas o VB ainda pode ser aprendido? Não vai parar, né? Olha o tanto de projetos que o VB consegue programar, né? Que tem um suporte aí com o VB. São muitos projetos aí que a gente pode fazer, né? Depois, a plataforma que a gente vai utilizar, eu vou pôr Windows. E depois o tipo, né, de projeto. Eu vou pôr console, que é o tipo aí mais simples do projeto, como eu falei, né? Para a gente aprender a linguagem. E eu vou colocar aqui o .NET Framework. Ok? Vamos colocar aqui o .NET Framework. Esse .NET Framework, já vamos entrar em detalhes aqui, né?
Eu vou ir para a próxima etapa, que é o Nest aqui, para entrar em detalhe, que eu tenho aqui o nosso framework aqui. Eu vou explicar aqui passo a passo todos esses parâmetros aqui que a gente tem que passar, né, para criar um novo projeto. Primeiro aí o nome do projeto, eu sempre coloco o nome aí da minha live, né, que é a live de número 37. Oh, aí sim, live 37. O meu caminho aqui, que é o projeto do YouTube. Bom, aqui tranquilo, né, o nome do projeto. Aí eu posso pôr financeiro, ERP, né, o nome do projeto que está criando aí, né. O caminho onde vai ser salvo os arquivos aí do projeto, né. Então eu estou selecionando aqui o D2 projetos YouTube. Aí vem aqui a parte da solution, né? A solution name. Vamos entender aqui o que é essa solution. E para entender o que é a solution, eu vou abrir o meu projetinho lá, que eu sempre abro aí em todas as lives, né? O meu RP aqui. Vamos abrir ele aqui. Para a gente entender o que é a solution, o que vem a ser uma solução, né? Vamos entender o que é isso e qual que é a importância dela, né? Então, vamos deixar abrir aqui o projeto. Gente, ó, tem 16 pessoas aí, né? Que eu tô vendo aqui no meu painel. Não sei se tem mais, 16, 17. E só tem 6 likes, gente. Pô, não paga nada o like aí. Dá o like aí pra mim, pra ajudar a live mais pra frente, alcançar mais pessoas, compartilhar, né? Dá, dá o like aí pra gente, pra mim, gente. Opa, mais um like aí. Obrigado aí. Mais um like apareceu aqui pra mim. Bom, vamos entender aqui então o que é a solution, né? Esse aqui é o meu RP, né? A solution que a gente vai criar aqui nesse projeto, né? Que está parado aqui a criação, no nome da solution, né? Eu abri o meu projeto. A solution, ele é um container de projetos, né? Então uma solução pode conter vários tipos de projetos diferentes, com várias linguagens também diferentes, e esses projetos conversando aí entre si, né? Um projeto fazendo referência com outro projeto. Então eu abri aqui o meu solution do meu RP, né? Que eu tenho 17 projetos dentro dessa solução, tá? Então a solução, essa solução, ela, além dela ser um container, ela faz a gente ter a referência do nosso projeto. Então, para a gente exemplificar melhor, vamos pôr o nome da solução aí, por exemplo, de ERP. Então, eu tenho um ERP, que é um programa aí que gerencia uma empresa inteira, né? Todas as áreas de uma empresa. Então, eu vou ter lá dentro do ERP o financeiro, o compras, o venda, o estoque, contabilidade, recebimento, criar o S, e assim vai. Vai ter um monte de departamentos da empresa dentro desse RP. E como esses departamentos conversam entre si, e vai estar dentro da mesma solution, do mesmo container. E eles vão estar conversando por referência um com o outro, como está acontecendo aqui no meu projeto. E esse primeiro aqui é o meu projeto principal. Eu vou até executar aqui para a gente ver depois, né? Que é a tela que eu chamo todos os outros projetos. Então eu tenho o principal, que aparece os menus lá, que eu chamo todos os outros projetos. Então eu tenho um projeto aqui separado do banco de dados, o de cadastro, de compras, o de controle, que a gente consegue modificar aqui os controles, padrões aqui que vem no Visual Studio. A parte de acesso do banco de dados, tem um projeto aqui chamado DataAxis. Tem um projeto com os scripts do banco de dados, todos os scripts, as tabelas, consultas, está tudo aqui dentro do meu projeto aqui de banco de dados. Tem o de estoque financeiro, gerador de licença, OS, PDV, projetos, relatórios, o projeto serviços e o projeto de vendas. Tá? Então tem 17 projetos aqui dentro dessa minha solução. Então a solução é isso, né? Quando a gente cria, ele já cria essa solução automaticamente, que é o container dos nossos projetos, para poder comunicar entre eles, tá? Então é isso.
Beleza? Entendido aqui. E eu posso dar um nome diferente aqui da minha solução. Como eu falei lá, né, que a gente pode pôr a solução, que é o projeto completo em si, né, que seria o nosso projeto completo, né? E a gente muda o nome dela. Por exemplo, aqui eu vou dar o exemplo lá do o RP. Eu não vou conseguir criar porque eu já tenho, né, das aulas, das lives anteriores, que eu criei como RP o nome da solution, né? Só se eu mudar para o RP1 que vai ir, né? ERP1, ele vai deixar entrar. Então eu tenho a solution, que é o container, e dentro dela eu tenho todos os meus projetos lá que fazem parte do meu RP, né? Vamos criar. Bom, aí qual que é o próximo parâmetro aqui da criação, né, do projeto? O próximo parâmetro aqui é o nosso .NET Framework. Bom, agora vamos entender, né? Depois a gente entendeu aqui a solução, para que é, para que serve, né? E por que é criado, né? Vamos entender agora o nosso framework aqui, que ele tem várias versões aqui instaladas, né? Então, quando a gente instala o Visual Studio aí, ele instala um monte de versões, inclusive até com a atualização do Windows, ele já instala os frameworks automaticamente, que é para executar os nossos projetos sozinho, né? A gente não precisa se preocupar em mandar a instalação do .NET Framework. Então as instalações do framework já vai com a própria atualização do Windows Update. Ele já instala para os nossos projetos funcionar automaticamente aí nas máquinas que a gente vai distribuir o nosso projeto. Bom, o Christian aí falou, aula top, muito obrigado, Christian aí, beleza, obrigado mesmo, tá? Tá gostando da aula. Bom, vamos entender agora o que é o .NET Framework, tá? O .NET Framework, ele é uma coleção também, né, de bibliotecas prontas para a gente poder utilizar. Então, a gente vai utilizar os recursos dessa framework para desenvolver o nosso programa. Então, qual que é a regra aí da framework? Ele vai fornecer todas essas bibliotecas de acesso. Por exemplo, a gente vai fazer aqui de mostrar uma mensagem lá para o usuário na tela. Nós vamos utilizar uma biblioteca aí do .NET Framework. Então, vamos imaginar assim, a gente tem o sistema operacional, que é o Windows, né? Aí depois do Windows a gente tem o framework, tá? Para fazer essa intermédia aí da nossa aplicação com o sistema operacional, tá? Então isso facilitou muito a nossa programação. A gente está tendo bibliotecas com recursos muito mais fácil da gente implementar, que a gente não precisa chegar muito no baixo nível lá da linguagem, né? Dependendo do tipo de recurso que a gente vai utilizar para utilizar no nosso software, né, a gente teria que pegar informações diretas com o sistema operacional. Então isso morreu. Antigamente, com a versão antiga lá do VB6, a gente conversava realmente com o sistema operacional. A gente declarava as bibliotecas do próprio sistema operacional, que é mais difícil da gente trabalhar. Então o framework veio para facilitar isso. Ele está dando todos os recursos já para a gente, de uma forma já toda encapsulada aí no .NET Framework, que já faz toda essa conversa para a gente e muito mais simples, tá? Então ele vai ficar na camada entre o nosso aplicativo e o sistema operacional. A gente vai vir com o nosso aplicativo, vai fazer uma requisição para o .NET Framework, e essa requisição o .NET Framework vai fazer para o sistema operacional e retornar para a gente de forma mais simples, né? Então a gente não precisa se preocupar tanto com a parte aí de conversa com o sistema operacional. Então são os recursos aí da forma mais simples para a gente utilizar, é o .NET Framework, tá? Então é isso que é o framework. São os recursos que a gente tem para utilizar da linguagem, né? E esse framework que faz todo o trabalho aí de conversa com o sistema operacional, né? Que transforma as nossas requisições aí realmente na linguagem aí que o sistema operacional entende, né? Beleza? Então é isso aí que é o nosso framework, tá bom?
Então nós temos várias versões. E a cada nova versão, lógico que é adicionado novos recursos aí para a gente utilizar, novas bibliotecas para a gente utilizar. Bom, aqui nós vamos criar a versão do .NET Framework 4.7.2. Na verdade, essa versão aqui já é a 4.8, tá? Ela fica 4.2 aqui, mas se eu tentar instalar aqui a versão 4.8, já vai falar que está instalado, mas aqui ele não exibe aqui a 4.8 para mim. Então, a 4.7.2 já é a última versão aí de instalação do framework, tá bom? Entendeu essa parte aqui do framework? O framework, então, são as bibliotecas, né, que a gente vai utilizar para programar o nosso software em si, né, e essa biblioteca faz as requisições aí com o sistema operacional. Feito? Alguma pergunta? Deixa eu molhar a boca aqui, porque falando aí há 1h e 50 minutos aí, né? Bom, então vamos criar o nosso projeto aqui. Criar o projeto. Bom, como que o nosso projeto aqui é do tipo console app, ele vem aqui essa estrutura aqui pra gente. Aí já tem a nossa solution, que é o RP, né, que a gente criou o RP1, que é o nosso container aí, como a gente viu. E o nosso projeto em si, que é o Live37, que foi o nome que eu dei, que é do tipo do console app. Aí ele vem aqui o My Projects, as referências que eu tenho do .NET Framework, né? Essas aqui são as classes do .NET Framework que já vem referenciada aqui no nosso projeto, tá? Aí eu tenho o app config, né, que mostra aqui qual é a versão do .NET Framework que está sendo utilizado, né, tal, essas coisas. E o módulo que já está aberto aqui, o módulo 1. Bom, vamos entender aqui a hierarquia do nosso projeto e ver onde que fica lá na pasta, né, que a gente salvou lá do projetos do YouTube, lá na minha pasta, né. Vou clicar com o botão direito aqui na Solution e vim aqui Open Folder in File Explorer. Ele já vai abrir lá a pasta, né, para mim, onde que eu criei meus arquivos aqui do meu projeto, né. Então eu estou na pasta ERP1, né, que foi o nome que eu dei da Solution, né. Eu tenho a pasta Live37, que é a pasta onde está os arquivos aí do meu projeto do console Live37, né, 31, né, Live37. E eu tenho a minha solution aqui, né, que é .sln, né, que ele até indica aqui o type, o tipo, né, o type aqui, né, Visual Studio Solution, ERP1. Então, sempre que a gente vai reabrir o nosso projeto, sempre reabra a solution, porque a solution já vai trazer todos os projetos que estão dentro dela, né, para a gente já trabalhar, carregar aqui, tá bom? Então, se for reabrir, você vai lá na pasta do seu projeto ou pelo próprio Visual Studio, vou mostrar também como faz isso, e sempre seleciona a Solution, sempre abra a Solution. Eu vou abrir aqui também a pasta do projeto do console, então eu tenho a pasta bin aqui, a pasta debugger, vamos entender o que é essa pasta aqui também. A My Project, que é aqui, está aqui na Solution Explorer aqui, né? O My Project. Eu tenho a objetos também. Tenho aqui o arquivo app.config, está aqui o arquivo app.config. Aqui é o meu arquivo do projeto, que é esse aqui, Live37, que está aqui, que é o VB.proj. Então ele está indicando aqui que o tipo Visual Basic Project File, né? XML File. O nosso módulo, né? Que é o Visual Basic Source File, que é .vb, né? Bom, vamos entender aqui essa pasta bin, então, né? A pasta bin é onde que vai ficar os arquivos do nosso projeto, no caso que seriam os executáveis aí do nosso projeto, né? No caso ele tem a pasta bin e a pasta debug e está vazia, né? A pasta objeto é a pasta onde que fica salvo
os objetos do nosso programa, né? Que são os recursos aí que a gente utiliza aqui, as referências, tal, são os objetos aí do nosso sistema, tá? Ó, ele mostra aqui o assembly que está sendo utilizado, tá? Então, essa pasta aqui são os recursos aí que a gente está utilizando, né? Beleza? Bom, vamos dar continuidade aqui. Vamos entender aqui a pasta bin. A pasta bin é onde então vai ficar o executável aqui do nosso programa em si, né? Da Live 37. Aí eu tenho a pasta debug aqui que está vazia, que ainda a gente não executou o projeto nenhuma vez. Não foi criado nenhum arquivo aqui, né? A gente não deu o build no projeto. Então a gente tem a pasta debug e depois a gente também vai ter a pasta aqui do release, né? A gente vai ver a diferença aqui dessas pastas depois, né? A debug é a forma aqui do desenvolvimento, né? Então a forma que a gente cria aqui o nosso programa e a forma que a gente utiliza, né, para debugar, para ver os erros que a gente cometeu de lógica, os erros de programação, a gente faz tudo no modo debug. Tá? Então o modo debug é o modo em si do desenvolvimento, do desenvolvedor. Depois que quando a gente terminou, no caso que vai distribuir o aplicativo, aí a gente vai para o modo release. O modo release já é o modo da versão final do programa para ser executado aí no cliente final, no caso, né? E como que a gente muda isso? Aqui a gente tem os modos aqui, debug e release. Então, o debug é o modo do desenvolvedor para fazer os testes, para achar os erros, né? E o modo release a gente nem executa, a gente só compila ele no modo release, né? Build, cria o executável dele para fazer a distribuição depois. Então vamos fazer esses dois testes aqui, né? Vamos escrever aqui o nosso primeiro código, então, né? Na linguagem e entender aqui o nosso módulo 1, que foi o primeiro arquivo que apareceu aqui do Visual Basic. Então todas as palavras aqui que tiver em azul é uma palavra-chave do Visual Basic. Por exemplo, tem a palavra-chave aqui módulo. Essa palavra-chave é do Visual Basic, então eu não posso utilizar ela, por exemplo, para declarar alguma outra coisa, né, que a gente vai ver mais para frente, declarar variável, essas coisas a gente não pode utilizar a palavra-chave da linguagem. Então tudo que tiver azul é do Visual Basic. Palavra-chave do Visual Basic. Módulo já é o nome do que eu estou dando do módulo, tá? Então ele já está com uma cor diferente aqui. E observe aqui que eu tenho o módulo, né, o nome do meu módulo, que é o módulo 1 que foi criado, e depois tem os tracinhos aqui que vem no end módulo, para indicar que acabou esse módulo, né? Então essa que é a estrutura do Visual Basic. Ele inicia aqui o nome do que é, né, o módulo, e end módulo. Aí depois, dentro do meu módulo, né, eu tenho esse método aqui que chama submain, né? Então esse submain é um método que ele é executado toda vez que eu executar o meu programa aqui no start aqui, né, vai ser o primeiro módulo que, no caso, o primeiro método que vai ser chamado na execução. Então todo o código que eu digitar aqui dentro, ele vai ser executado quando eu der o start. Então é o método aqui padrão do início aqui do aplicativo, tá? E esse referência aqui, o que é? Zero referência, onde? Não entendi aí, Felipe. E esse zero referências? Onde zero referências? Ah, viu? Só de eu mudar aqui para release, já criou a pasta release aqui. Ah, tá. Zero referências aqui em cima, né? Isso aqui, ó, esse zero referências que fica aqui em cima, quando eu chamo esse método aqui, ou esse módulo em outro lugar, ele mostra aqui uma referência, quer dizer, eu estou referenciando ele em outro lugar. Aí vai aparecer o número 1 de 1, 2, 3, quantas referências que eu estou chamando desse método aqui ou do módulo, tá? Eu consigo ver, né,
quando tem referência, clicar no referência aqui e exibir onde que está todas as referências que eu estou tendo desse método aqui, em que lugar que está, e eu vou mais rápido. Eu dou 2 cliques e vou mais rápido. Eu vou mostrar aqui como que funciona. A gente pode mostrar um exemplo aqui de referência, tá? Para ver como que funciona. Bom, aí eu vou dar os... Aqui também é o sub main, então é um método aqui que vai ser executado sempre que eu der start na minha aplicação aqui. O primeiro método que vai ser chamado é o sub main, que é o início do programa. Então ele inicia como sub, que é a palavra-chave do Visual Basic, e end sub para indicar que terminou o método aqui main, tá? Bom, vamos pôr aqui o nosso primeiro código para exibir uma mensagem lá pro usuário, né? Que seria uma mensagem aí, vamos pôr de olá mundo aí, né? Vamos pôr a primeira mensagem aí para quem está fazendo o primeiro programa, né? Que é a mensagem de praxe aí. Então a gente já vai começar a utilizar aqui as classes, né, do framework, né? Que a gente viu lá o que é o framework, né? Que é uma biblioteca aí de classes que a gente pode acessar, de recursos que a gente acessa para desenvolver o nosso programa. Então eu vou pôr assim, o nosso projeto é do tipo console, então eu vou utilizar console, e conforme que eu vou digitando aqui, né, a palavra console, ele aparece aqui essa janela aqui, né, de dica, né, do que eu estou digitando. Essa janela aqui, aqui no Visual Studio, ela é chamada de IntelliSense, que ensina, né, vai dando as dicas para a gente da programação, dos recursos que a gente está buscando, né? Além de dar a dica, né, do código, ele também dá uma breve ajuda aqui, né, uma breve descrição, o que é isso, para que serve esse recurso que a gente está utilizando. Então aqui no caso ele está falando que o console que está selecionado aqui, ele é uma classe, né, está escrito class, que faz parte do namespace system.console, né? Depois a gente vai entender isso daqui realmente que é, né? Não vamos atropelar, né? Como eu falei no início aí da aula, né? Não vamos querer ir muito lá para frente. Primeiro vamos escrever o nosso primeiro código, vamos entender o funcionamento do nosso primeiro código. Então essa janelinha que abriu aqui é a IntelliSense, que ajuda a gente a programar, né? A gente achar os recursos aí que a gente quer programar, inclusive até outros recursos da própria linguagem, até palavra-chave do Visual Basic que a gente consegue, aparece aqui na IntelliSense e com dica o que é, para que serve, tá? Vou colocar o ponto para acessar os membros, né, dessa classe console, né? Então eu estou acessando todos os membros dele e eu tenho aqui propriedades, tenho métodos, né? As propriedades aparecem aí como essa chavinha e os métodos aparecem como esse quadradinho aqui nessa box aqui rosa aqui. Então eu tenho um método aqui, propriedade background color, que eu consigo mudar a cor de fundo lá do meu programa, né? Apareceu um bip, mas o método que a gente vai utilizar mesmo vai ser o writeLine, no exemplo aqui, que é para a gente escrever uma linha lá no console, um aviso lá para o usuário. Então eu ponho writeLine, não precisa acabar de digitar, né? Eu vou abrir o parênteses para começar a utilizar esse método aqui, writeLine. Tá? Como eu vou escrever um texto na linguagem aqui Visual Basic, tudo que a gente que é um texto que a gente precisa identificar para a linguagem que é um texto, né? Que é uma string, que no caso o nome de um texto aqui dentro da linguagem é string. Para a gente identificar para a linguagem, né, para o framework aqui, a gente tem que abrir aspas. Então eu abro aspas e a própria linguagem aqui já fecha aspas e está indicando aqui que é para eu escrever um texto, né, uma string. Ó. Colocar o que vai aparecer dentro do parênteses, né, que eu tenho que informar agora dentro do parênteses, o valor é o string, é um texto. Tá? Então, sempre que eu vou indicar um texto que vai aparecer lá para o usuário, eu tenho que indicar esse texto entre aspas. Então, abro aspas, fecho aspas, abro aspas, digito o texto, né,
que aparece lá para o usuário e fecha aspas. Aí o framework vai entender que isso aí é um texto que vai aparecer lá para o usuário. Então vou pôr aqui o famoso lá, olá mundo. Beleza, feito isso, esse é o código que é para eu exibir essa mensagem lá do console. Só que se eu executar o nosso projeto assim, ele vai... Ah, tá, já expliquei aí pro Felipe, né, do referências aí que fica em cima do módulo e em cima do submain. Acho que já entendeu aí, é que eu não tinha visto essas outras duas mensagens aí. Bom, então essa aqui vai escrever lá o Olá Mundo no console. Só que se eu executar aqui assim, eu vou dar o Start, ele só vai dar um pisque, né, e vai fechar já o programa. Ele executou a linha lá do código, só que não deu tempo de parar do usuário ver, né? Ele já encerrou o programa. Então, para o programa não ser encerrado, eu vou dar um pause, né? Para pressionar qualquer tecla no teclado. E quando pressionar, aí terminar mesmo o programa. Enquanto não pressionar, o programa vai ficar executando na tela. Então, eu vou utilizar de novo console, ponto. Aí eu vou utilizar aqui o método readKey agora, tá? Então ele vai esperar aí um tempo, né? Enquanto o usuário não pressionar nenhuma tecla, ele vai ficar o programa executando, esperando lá pressionar uma tecla para ser executado, tá bom? Então vamos executar agora, clicar Start de novo, e a gente vai ver aqui o nosso Olá Mundo aqui na tela, tá? Vou aumentar um pouco aqui o texto para 18. A gente vê um pouquinho maior aqui, não aumentou muito não, né? Vou pôr 20 aqui que já aumenta, bom, melhora aqui a imagem, o texto. Bom, então essa linha aqui, né, o console.writeLine, está indicando que eu estou escrevendo uma linha lá para aparecer para o usuário, lá mundo. E aí fica esse cursorzinho piscando aqui e parou enquanto eu não pressionar uma tecla aqui, o programa não encerra. Aí eu pressiono qualquer tecla aqui, ele volta lá para o meu código, tá? Então essa linha aqui é a responsável só para congelar aí o nosso programa, tá? Bom, vamos mudar aqui, vamos dar o exemplo aqui, né, de referência. Para a gente dar o exemplo de referência, teria que criar um outro método aqui para chamar ele. Vou pôr de novo sub aqui e vamos criar um outro método aqui, por exemplo, meu nome. Observa, né, que ele já criou aqui sub e end sub para mim automaticamente e meu nome. Só que lembrando, né, que sempre que eu executar o programa, ele vai chamar aqui o submain. Ele não vai chamar esse meu método aqui, meu nome. E eu vou pôr aqui para escrever lá no console, né, console.writeLine, o meu nome. Meu nome é Márcio. E como que eu faço então para agora chamar esse método, né, dentro do meu main aqui, né, para executar esse código lá no console, né? Eu vou pôr aqui o nome do método, meu nome. Ô Felipe, quando eu chamei o método aqui meu nome, apareceu referência a uma lá. Então essa referência é para indicar isso, aonde que eu estou chamando esse módulo, esse método, ele indica que eu referenciei ele em alguma parte lá do meu código. Tem uma referência sobre o meu código. E se eu clicar aqui, ele mostra onde que está, né? Onde que está aqui a minha referência. Está dentro do main, ó, ele está mostrando aqui, até mostra a dica, né? Aqui, vim aqui do lado, aqui, ó. É que eu não consigo pôr o mouse lá, mas do lado ele está mostrando que está no meio, que eu estou chamando o meu nome. Então quando eu dou dois cliques aqui, ele já vai lá onde que está a referência. Então é para isso que mostra que é essa referência aqui, é onde que eu estou chamando esses métodos, tá? E eu vou executar agora, você vai ver que legal, vai aparecer também lá escrito no console o meu nome, essa linha aqui. Eu vou dar Start. Olha lá,
apareceu Olá Mundo e apareceu meu nome é Márcio, tá? Beleza? Eu chamei lá o meu método aqui, só colocando o nome dele aqui eu chamo ele, né? Eu executo aquele código. Então, como que funciona a execução do código, né? Eu dou start, ele vai executar primeiro essa linha, aí vai executar essa, ele vai pular aqui para dentro, executar todas as linhas que estavam aqui dentro do meu método, no meu nome. A hora que termina, ele volta de novo aqui para executar o main de novo, porque ele não chegou no end sub do main. Então ele volta lá no main e continua executando todas as linhas, se tivesse mais linha lá no main. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Então, quando você cria um método, você sempre cria ele acima do método main. Não, aí não importa, viu? A ordem de criação. Desde que esteja dentro do módulo, né? Aqui no caso a gente está trabalhando com o console, a gente tem que criar os métodos dentro do módulo. Desde que esteja dentro do módulo aqui, eu posso criar em qualquer parte que o meu main vai funcionar. Quer ver? Eu vou recortar ele aqui para baixo. Ele vai reconhecer do mesmo jeito, tá? Então não importa a ordem de criação aí já vai mais para a parte da organização do programador, tá? Eu costumo criar em cima, eu sempre costumo criar em cima, tá? Mas aí depende do programador, não tem muita regra aí não. Por convenção eu utilizo em cima, tá? Utilizar em cima, sempre utilizar em cima. Inclusive aí depois a gente vai ver até como organizar melhor por região. Você cria nome de regiões aí para organizar mais o código e eu sempre crio em cima, por convenção aí, né? Bom, o conteúdo da live de hoje é esse, tá? Tem alguma pergunta sobre esse conteúdo? Agora a gente pode começar a bater o papo normal aí do final da live, né? Bater o papo aí no chat de outras perguntas aí diferentes aí do conteúdo, tá?